Fala pessoal, tudo bem com vocês? Osmar Stabile arrependido. Memphis Depay vai à justiça e os detalhes do novo contrato escancaram ainda mais a decisão equivocada da diretoria. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. Bom, rapaziada, eu não sei nem por onde eu começo, né? Mas a cada dia que passa a gente vai tendo novidades a respeito do caso Memphis Depay. Por exemplo, ele entendeu, juntamente com o seu staff, até pela maneira como ele recebeu a notícia, ele ficou muito chateado. Primeiro, com a condução do processo e segundo, com a notícia por si só, né? De que ele não vai continuar no Corinthians. Inclusive, o presidente Osmar Stabile não teve a pachorra de comunicar o jogador pessoalmente, presencialmente ou por telefone. Ele pediu para que um assessor, um adjunto, fizesse o comunicado juntamente ao staff do jogador, que recebeu via staff o que havia acontecido. Então o presidente nem se reuniu com o atleta para dizer, estamos te comunicando que não vamos renovar contigo. Ele não teve essa hombridade. Também não comunicou o elenco. Comunicou Marcelo Paz e o técnico Fernando Diniz minutos antes do embarque para a Argentina para o jogo contra o Rosário Central. Os jogadores ficaram bem incomodados pela postura, pela condução, pela não renovação. O Memphis era um cara muito querido, muito líder técnico especialmente, né? No momento em que o elenco está com dificuldades, está precisando de jogadores que decidam. O jogador também ele pensa que ele precisa avançar nas competições e quanto mais fortalecido for o time, melhor. Então quando você perde um jogador desse quilate, você entende que o teu grupo enfraquece. O grupo de jogadores sabe que o clube está em transfer ban, ou seja, não pode contratar ninguém. O grupo de jogadores recebe mês a mês salários atrasados. E aí você deve estar se perguntando, tá, mas aí vai renovar com o Memphis, será que o grupo não fica chateado? Os caras querem ganhar. Eles querem avançar nas competições. E perder o Memphis, sabendo que os salários estão atrasados, com o transfer ban, gerou uma instabilidade muito maior, talvez até do que o Osmar Stabile tenha imaginado. O repórter Marco Belo, da TMC, ele trouxe uma informação de que nos bastidores o Osmar Stabile, inclusive, está arrependido da decisão. Está repensando, inclusive. É que aí, a partir daí, a gente tem uma área cinza, né? Eu não consigo avançar. Porque, primeiro, eu não faço a menor ideia se o Stabile vai ter a cara de pau de retomar as conversas agora com o Memphis ou com o seu staff e dizer, olha só, sabe aquele contrato lá que eu não assinei? Vamos conversar? E o Memphis, será que ele vai topar? Ou ele simplesmente vai mandar um abraço e vai dizer, não, 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 não. Vocês me fizeram de idiota aqui esse tempo todo, fizeram fazer exame, vir pro Brasil, ficar treinando em separado, fui pro estádio no jogo contra o Inter, tava esperando a assinatura, e aí agora, por conta da repercussão, vocês querem assinar o contrato comigo? Não, 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 não. A menos que ele não tenha nenhum contrato em vista, não tenha nada para fazer e pense no clube, pense, enfim, em jogar realmente no Corinthians, aí ele possa reconsiderar. Mas eu realmente não acredito nessa possibilidade. E não acredito nem no Osmar Stabile fazendo esse movimento. Pode ser que ele esteja arrependido, pode ser que porque pegou muito mal com o elenco. Ele, como eu falei anteriormente, eu acho que ele até conseguiu o apoio daqueles que, dentro do conselho, estavam com ele, mas politicamente, como um gestor, ele se inviabilizou completamente pela maneira como ele conduziu as coisas. Enfim, então me parece isolado o Osmar Stabile nesse momento. Será que ele vai reconsiderar para tentar salvar essa reta final da sua gestão, tendo uma eleição no final do ano? Isso a gente vai descobrir lá na frente. Agora, depois de tudo isso, o Memphis obviamente está tão insatisfeito com o que aconteceu que já está procurando os seus direitos na justiça. Isso não vai acontecer da noite para o dia, evidentemente que o Corinthians agora tem um passivo gigantesco para acertar com o jogador. Depende de uma judicialização que demora um pouco e tal, até o clube ser acionado, aí o clube recorre, aquela coisa toda. Pode demorar um tempo para o Corinthians ter que pagar aquele transfer ban na bucha de 77 milhões de reais. O problema é que esse valor pode ser aumentado, pode chegar em 180 milhões de reais. Por quê? Porque o staff do jogador entende que com o contrato assinado por todos do clube, com exceção do presidente, incluindo o departamento financeiro, departamento jurídico e do próprio atleta, restando apenas a caneta do presidente, e com várias
manobras no contrato, né, de idas e vindas, o staff do jogador entende que possa ter havido má fé na condução do caso. E que também houve um pré-contrato, né, uma predisposição, até por isso o jogador esteve na arena aquele dia, voltou para o Brasil, então estava tudo alinhado. E esse pré-contrato ele é quase que uma carta de intenções, você amarra a sua intenção de assinar com o jogador. Tendo isso em mãos, se o staff do jogador tiver isso em mãos, eles podem cobrar não apenas a dívida remanescente, mas o contrato inteiro, aquele que não foi assinado pelo presidente, aquele que o jogador assinou para que ele pudesse se comprometer pelos próximos 2 anos. Porque diante disso, o Memphis parou a sua carreira. Ele, talvez, né, se o staff do jogador argumentar, ele recusou outras propostas, ele não olhou outras propostas, ele voltou para o Brasil para assinar com o Corinthians. E ele assinou o contrato, um contrato que foi proposto pelo clube. E, de repente, o presidente voltou atrás. Nesse meio tempo, os advogados do Memphis podem entender que, ele estava à disposição, ele assinou o contrato e nós estamos entrando na justiça para cobrar o contrato inteiro. Se essa dívida realmente for sancionada, nós estamos falando de 180 milhões de reais. E aí aquela economia, aquela saúde financeira que o Stabile pretendia, ela vai pelo ralo, né? E talvez até por isso ele esteja arrependido. Não seja necessariamente pela repercussão, seja porque quando ele comunicou de que estava pensando na saúde do clube, ao ver a possibilidade de ter que pagar quase 200 milhões de reais para o jogador, talvez ele pense, puxa vida, será que não é melhor eu ter ele por aqui? E aí, né, administrar com ele essa dívida, ter um jogador que possa me render frutos aqui, inclusive captando receitas, será que não é melhor? Então talvez seja por isso, seja por uma questão financeira que o Stabile esteja pensando nisso nesse momento. Não dá para saber a cabeça do Memphis. Até porque o GE já publicou que tem propostas de outros clubes brasileiros. Os brasileiros estão sondando o Memphis Depay. Inclusive com alguns clubes podendo pagar aquilo que o Corinthians ofereceu. E a gente sabe, gente. Eu falei para vocês, não é nenhum salário absurdo, tá? O que ele iria ganhar no Corinthians. O que ele ganhava, sim. É acima do que qualquer atleta ganhava, um contrato muito mal feito, com muitas benesses. Sabemos disso. Agora, esse novo contrato, e eu vou dar detalhes para vocês, tem nada demais. Claro, é um contrato alto ainda para um jogador de alto nível, em que alguns clubes do futebol brasileiro podem bancar. O Memphis gosta muito do Brasil, especialmente São Paulo. Não estou dando nenhuma indireta aqui de que ele pode jogar no Palmeiras, acho que isso não aconteceria. Vi um zum durante o dia aí, de que, nossa, seria legal se ele jogasse no Palmeiras, né, pela resenha, né, o Palmeiras poderia dar uma cartada no Corinthians. Acho muito difícil, pela relação que ele criou com o torcedor especialmente, e o próprio Palmeiras acho que não entraria nessa. Enfim, eu não estou dando letra aqui, estou dizendo que ele gosta de São Paulo, gostou do Brasil e pretende ficar por aqui. Se ele tiver proposta, né? Agora, o que eu queria dizer para vocês é que a rapaziada do meu timão, deixa eu citar os dois aqui, cara, porque eles fizeram um trabalho fantástico de apuração, tá? Digita lá, meutimão.com.br, para você ler essa matéria que vale a pena. Do Luiz Fabiani, Daniel Kepler e a Maria Beatriz de Teves também. Cara, é uma matéria extensa sobre os detalhes do novo contrato, na comparação, inclusive, com o contrato anterior. E aí depois eu já estou no resumo aqui, tá? Porque é realmente muita informação. Mas para vocês terem uma ideia, eles dividem o que o Memphis ganharia de salário, direito de imagem, ajuda de custo, parcelamento da dívida semestral e garantias de benefícios em relação a royalties, né, de marketing, de receitas captadas em que o Memphis teria direito. Ele teria garantido um valor aí que é alto e que isso pegou em determinado momento do contrato, que são 15 milhões de reais, para que, né, jogador e clube pudessem captar
receitas para que ele fosse um garoto propaganda, usasse a imagem dele em prol do clube, algo que não acontecia no contrato anterior, né? Tanto que você não viu o Memphis aí ser usado pelo clube nesse sentido. Aconteceria dessa maneira e ele topou fazer parte disso, tá? Para ajudar o clube a captar receitas, aumentando seus ganhos. Mas assim, para vocês terem uma ideia, aqui, ó. Gente, nesse contrato de trabalho novo, ele receberia, de agosto agora, esse mês que nós estamos, até dezembro, um salário, calma que tem mais coisa, tá? Mas o salário de R$ 632 mil, tá? De agosto a dezembro. Isso é só o salário, tá, gente? E aí de janeiro de 27 até julho de 28, que é quando terminaria o contrato, R$ 1.100.000 por mês. Salário. Então ele começa ganhando 600 mil e aí no final do ano, lá início do ano que vem, passaria para 1 milhão o salário. Mas tem direito de imagem. Direito de imagem de setembro agora até início do ano que vem, mais 600 mil, 660 mil. Direito de imagem, tá? Vejam que eu não estou falando números absurdos. Somados isso aqui, vai dar um valor para um jogador do quilate do Memphis, mas muito diferente do antigo contrato e do que muitos estavam imaginando. De fevereiro de 27, então que eu falei do direito de imagem, né? Mais 600 mil de setembro até janeiro. Aí de fevereiro do ano que vem até o fim do contrato, 980 mil de direito de imagem. Só que aí tem uma mudança aqui. Ele receberia direito de imagem, esses direitos de imagem, diluídos em 4 anos, não em 2. Ele continuaria recebendo, depois do fim do contrato, até 2030, R$ 300 mil por mês de direito de imagem. O que os caras fizeram? Pegaram um direito de imagem que ficaria pesado em 2 anos, pagaria 600 mil até o final do ano, no ano que vem até o fim do contrato, mais 900 mil, que é um valor mais poupudo, e o restante, depois que terminar o contrato, mais 300 mil até 2030. Tá bem diluidinho, tá? Bem divididinho para ele receber até 2030. Ele topou. Calma que tem ajuda de custo. 250 mil por mês, que é a moradia, os outros custos. Ele tinha no outro contrato, gente, passagem aérea, segurança, cozinheiro, tudo que os caras botaram no papel. Tudo que ele botou no papel, o Corinthians aceitou. Agora ele teria 250 mil por mês. Nossa, ao final do contrato seriam 6 milhões de reais. Sim, são 250 mil por mês, em 24 parcelas. Mas já trouxemos a informação também de que 2 empresas toparam bancar esse valor mensal. E mesmo assim o Stabile não quis. Então isso aqui não sairia dos cofres do Corinthians, tá? Esses 250 mil mês, que é uma ajuda de custo, um auxílio moradia. Enfim, 250 mil mês é muita coisa realmente. Mas enfim, ele teve direito no outro contrato, ele pediu nesse, tinha empresas bancando e a coisa seria viável, que eu quero dizer. Diante de tudo isso, tem os 15 milhões que eu falei, que seriam garantidos a ele nesse contrato por uma questão de marketing. Um mínimo garantido. Mas o Corinthians teria que pagar a primeira parcela só em dezembro desse ano, 6 milhões. A segunda, só na metade do ano que vem, mais 3 milhões. Depois, só no final do ano que vem, mais 3 milhões. E depois só no último mês do contrato, mais 3 milhões. Totalizando 15. Então, daria um tempo para o Corinthians captar essas receitas para pagar esse valor a ele. Tá bom? E aí as dívidas. As dívidas semestrais de 42 milhões, seriam 77, se tornaram 42, diluídas em 4 parcelas de 10 milhões de reais. O total disso tudo é que, como vocês viram, tem pagamentos que o Corinthians estendeu até 2030 para o jogador. Tá? Não está só nesse contrato de 2 anos. Mas o total disso tudo somando dá 58 milhões com valores mensais, CLT, imagem, mais ajuda de custo, tá? 58 milhões. Mas aí tem o outro valor, que é o valor adicional, que é a questão comercial, que é o acordo da dívida, os valores semestrais, aqueles gatilhos e tudo mais, que dá mais 57 milhões. Isso tudo soma aí, dá mais de 100 milhões de reais. Só que 77 é só a dívida que você tem que pagar com ele se ele entrar na justiça hoje.
Esses 100 milhões de reais seriam gastos com o Memphis, com ele aqui, com ele jogando, com ele rendendo, com ele inclusive podendo captar receita para o clube, com ele podendo conquistar títulos. Ah, e tem as premiações, né? Que eu não falei também. Deixa eu pegar as premiações, porque as premiações elas foram questão de debate. Nossa senhora, ele ganhou o Paulistão e tinha direito a 5 milhões. Só que dessa vez, ó, se ele ganhar o Paulistão, 400 mil. E o Corinthians não ganhou 5 milhões pelo Paulistão, né? 5 milhões foi só pelo título. Com toda a participação, dá mais de 20 milhões de reais que o Corinthians ganhou, ou 40, só para participar do Paulistão. O valor do Memphis é 400 mil. Se ganhar a Copa do Brasil, que o prêmio é 78 milhões de reais, tá? Não desse ano mais, né? Mas do ano que vem. O prêmio desse ano era 78 milhões. 1 milhão e 600 mil a premiação. Se ele ganhar o Brasileirão, 3 milhões de reais. A Sul-Americana, 1.600. A Libertadores, 3 milhões. O Intercontinental, 4 milhões. E aí tem uma bonificação se o Corinthians disputar o Mundial de Clubes, aquela coisa toda. Mas, enfim, são premiações bem menores e bem condizentes com os valores que essas competições correspondem. E aí vamos combinar. Se o Memphis conseguir ganhar tudo isso aqui, ele tem que merecer isso mesmo, né? Juntamente de todo o elenco. Mas, enfim. Só para vocês terem uma ideia, é caro. A gente está falando de altos valores. O problema é a situação em que o Corinthians se encontra. O Corinthians já tem uma dívida com o jogador e resolveu abrir mão, no momento em que você não pode contratar, com o transfer ban rolando, de um cara que te responde dentro de campo e que pode reforçar o teu time a qualquer momento. Poderia. Então, além de impopular, além de romper com não sei se ídolo da torcida, mas um cara querido, representativo, campeão, multivencedor aí nos últimos tempos, ainda foi uma decisão burra, politicamente e financeiramente. Porque mesmo com esses valores altos, o custo a partir de agora que você vai ter judicialmente vai ser muito maior. E eu sempre digo, e sem o jogador. Ele estando aqui, seria mais fácil. Só para fechar, para não dizer que não falei de flores, Corinthians encara o Rosário Central nesta quinta, 9h30 da noite, no Gigante de Arroito. O Caio César treinou e a dupla de ataque será Caio César e Pedro Raul. No meio de campo, o André também desfalca, então aquele meio campo com Alan, Ranielli, Bidon, Garro, Caio César e Pedro Raul, Mateuzinho e Bidu, Gabriel Paulista e Gustavo Henrique, Hugo Souza, esse é o time do Corinthians. Tá bom? Oitavas de final da Libertadores, jogo de ida. Sem o Memphis. Valeu, gente. Um abraço. Tchau.